Tem um jogador que é muito regular de um modo geral, que é o Verratti, né, Rona? Ele, geralmente, quando ele tem a chance, ele vai lá, define, se coloca como artilheiro. E eu acho que é uma peça, além de experiente, importante, porque sempre se coloca muito bem quando tem a chance de fazer gols. Mas pelo menos isso motiva neste momento. Mas o torcedor quer ver o Vasco, porque acredita que a Sul-Americana, o Vasco tem mais condições de uma vaga na Libertadores do que o próprio Campeonato Brasileiro, devido ao nível do Campeonato Brasileiro e os adversários. Então, uma grande oportunidade. E o time do Fernando Diniz é isso, vai sempre se propor a jogar. Vai sofrer atrás? Vai, mas é um time que sempre vai buscar o gol. Eu acho que o Independente Del Valle é uma equipe que vem crescendo bastante aí no cenário do futebol sul-americano, não se classificou por detalhe também na Libertadores, mas eu acho que esse trunfo de ter São Januário como o segundo jogo é extremamente importante. Esses jogos devem acontecer ali na segunda quinzena de julho, 15, 16, 17, 21, 22, 23 ou 22, 23, 24. Então, ter São Januário como esse trunfo é importante, tem altitude, o que é ruim. Então o Vasco da Gama vai ter que se superar nesse primeiro jogo para pelo menos conseguir um resultado de empate, não perder, ou perder de muito pouco, 1-0, 2-1, para poder trazer para São Januário essa decisão. Mas é um jogador onde ele está sempre presente na área e faz a diferença. Agora, essa transição que faz o time do Diniz, que todo time que ele faz, ela é sempre progressiva, né? Agora tem treinador que usa isso para jogar contra o goleiro, jogar a bola para escanteio, é ruim. Agora o Diniz, ele propõe o jogo. Ele vai pra cima, toque pra cima, envolvendo, tenta envolver o adversário. E vai ser assim, o Vascão vai ser assim, hein? Com o jeito que o Pedrinho falou, que não perde pra ninguém, é um time forte, agora tá mostrando isso dentro de campo. E temos o Rayan também, que se envolveu naquela polêmica do clássico, da letra C, o Fluminense acabou vencendo a partida, mas nada como uma partida após a outra para você também se reabilitar, aparecer pra torcida. E, Renata, o Diniz já falou assim para ele não sair no meio do ano, né? Porque já está vendo proposta para ele, né? Muita gente já está de olho nesse atleta jovem, né? Com potencial muito grande, né? Mas eu acredito que o Vasco está conseguindo se encorpar e entender o que o Fernando Diniz gosta de jogar, Renata. É um time com mais compacto, é um time que se aproxima mais. Você vê os gols que saiu do Vasco, são triangulações e ultrapassagem, chegando na linha de fundo, cruzando. Então você já vê uma ideia de jogo do Diniz. É claro que ainda é muito cedo. Eu concordo com o Pedrosa, eu acho que não foi nada bom pegar o Independente Del Valle. Óbvio, tem um lado bom de você decidir em casa, isso querendo ou não ajuda bastante a equipe do Vasco da Gama, mas o Del Valle precisa ser respeitado, porque é um clube que vem crescendo bastante no cenário sul-americano e sabe jogar esse tipo de competição. Agora, aquela dúvida que a gente tem em relação ao Fluminense, se vai priorizar ou não a Copa Sul-Americana, a gente não tem em relação ao Vasco, pelo contrário. O Vasco, todas as vezes que pôde poupar no Campeonato Brasileiro pensando na Sul-Americana, fez isso e deu no que deu. Então, acho que essa competição é prioridade do Vasco da Gama e eu não acho nenhum absurdo. Tal como eu penso com o Fluminense, eu penso como o Vasco. Eu também. O título mais tangível para o Vasco qual é? É a Copa Sul-Americana. Não vejo nenhum absurdo o vascaíno pensar em um suposto título ou chegar na semifinal, chegar na final. Então, acho que tem que priorizar sim a Copa Sul-Americana. Mas lembrando, é um adversário extremamente difícil. Essa situação toda do Vasco faz com que ele vá para os playoffs. Isso é dentro do esperado? É acima do esperado? É abaixo? É vexame? Como é que vocês enxergam? Se a gente fosse olhar só a classificação, estaria dentro do esperado, de modo realista, mas a maneira também. O Vasco demite o Carille, mais um treinador caindo, chega o Diniz, e o Vasco tomou um dos maiores vexames da história de clubes brasileiros com a goleada para o Puerto Cabello. Então isso pesa muito, para mim, abaixo do esperado. Para mim ficar abaixo também, principalmente porque eu poderia esperar a classificação em primeiro lugar de forma direta. Vocês esperavam isso do Vasco? Esperavam o Vasco passando em primeiro? O Lanús chegou à semifinal da Sul-Americana no ano passado. Sim. Então tem mais casca recente que o Vasco. Digo pelos jogos. Exato. Por exemplo, estava ganhando de 3-1 do Melgar e tomou um 3-3. Toma esse 4-0 do Puerto Cabello. Então é vexame. Não é vexame. Não é vexame porque classificou, pô. Não chega a ser vexame porque o Vasco conseguiu evitar na última rodada vencendo o Melgar. Então é abaixo. Abaixo. É abaixo. Dentro do esperado é a classificação, vexame são os resultados. Então se você juntar os dois, dá um abaixo do esperado. Foi na média, não então. É isso aí, foi na média. É isso aí. Dá TSPN, né, mãe? Sabe dos algoritmos. Dá TSPN aqui. Bora falar agora sobre Rayan, repercutindo uma informação que vem do Rio de Janeiro e dá conta de que o atacante de 18 anos de idade do Vasco interessa ao Chelsea.
O pessoal do canal Na Torcida Vascaínos descreveu todos os integrantes do departamento de scout do Chelsea para explicar como é que o nome do Ryan acabou sendo escolhido pelo Chelsea. Os nomes todos corretíssimos, mas a informação não bate. A informação que eu tenho é de que o Chelsea não tem a intenção de contratar o Ryan. Ele não faz parte dos planos do clube inglês, muito menos pelos valores citados, entre 15 e 20 milhões de euros. A matéria ainda apontava que a ideia do Chelsea era levar o Ryan antes do Mundial Sub-20. Atacante que tem sido alvo de propostas recentes, mas o Pedrinho já deixou bem claro que só topa fazer negócio a partir de 100 milhões de reais. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que Felipe Maestro, braço direito do Pedrinho no departamento de futebol do Vasco, anda com o filme queimado. O Souza, que já não faz mais parte do elenco, deu uma entrevista ao Benja afirmando o seguinte, abre aspas, não tenho nada contra o Felipe, mas se eu disser que ele é um cara querido, vou estar mentindo. E aí ele completa explicando um episódio com o Capasso. Capasso é aquele zagueiro que pertencia ao Vasco, não queria sair do clube e o Felipe foi a público para detonar o comportamento do zagueiro. Aspas para o Souza, soou mal pra caramba aquela história. Eu acho que a ideia do Felipe eu acho que o Felipe tinha algo contra o Capasso por ele não ter saído, pela acomodação de ganhar o salário e ficar morando no Rio de Janeiro. Mas você não pode expor um atleta desse jeito. Quem vai querer um jogador que o próprio diretor diz que é fraco? Isso ficou muito mal no elenco, disse o Souza. O Vasco encerrou na manhã desta sexta-feira, com treino no CT Moacir Barbosa, a preparação para enfrentar o Bragantino no sábado, em São Januário, no jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Para essa partida, a exemplo do que ocorreu na vitória sobre o Melgar no meio de semana, pela Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o volante Hugo Moura, que vai cumprir suspensão. Existe a expectativa de que Jair volte a ser escalado no Brasileirão. O volante vinha sendo utilizado apenas nos jogos de Copa do Brasil e Sul-Americana, porque já tinha 6 partidas disputadas na Série A. Se disputar a 7ª, não poderá ser inscrito por outra equipe da elite, o que dificultaria uma eventual transferência na próxima janela. Diniz não escondeu o desejo de contar com Jair, fez lobby pela permanência do volante depois da vitória sobre o Melgar e disse que a situação estava sendo resolvida. Caso ele não vá a campo, Matheus Carvalho deverá ser o titular, né? Outro jogador suspenso neste sábado é o zagueiro Luiz Gustavo. No seu lugar, Lucas Freitas é o mais cotado para começar jogando. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Jair, Matheus Carvalho, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Vegete, Vasco e Bragantino se enfrentam neste sábado às 21h de Brasília, em São Januário.